dia, meus amigos. Eu sou Fabrício Fides e decidi fazer um estudo bíblico do livro de Provérbios, que eu chamo esse estudo carinhosamente de Desafio da Sabedoria. É um projeto que eu tenho faz um tempo e que eu vou colocar em prática hoje. Hoje é 1º de dezembro de 2025. Comecei esse vídeo às 5h14 da manhã, agora são 5h15 da manhã. E eu pretendia fazer uma live todos os dias às 5h14 para fazer esse estudo do livro de Provérbios. Só que eu descobri que precisa de um número mínimo de inscritos para poder fazer live no Instagram. Tem que ter pelo menos 1.000 inscritos. Eu ainda não tenho esse número de inscritos no meu canal. Então eu vou fazer gravado, pelo menos esse primeiro vídeo, e vou começar a divulgar, e peço que todos que gostarem da ideia e queiram estudar junto comigo, fazer esse desafio da sabedoria estudando o livro de Provérbios durante o mês de dezembro, peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que a gente estude junto e se torne mais sábio até o final desse ano. E que dezembro seja um mês muito mais abençoado, que a gente tome decisões muito mais sábias, e que 2026 seja um ano diferente, bem melhor do que 2025. E, como eu disse a vocês, vai ser um estudo. Então nós vamos estudar juntos, certo? Como é um estudo, muitas vezes eu vou ler aqui para estudar junto com vocês. Não vai ser talvez algo tão dinâmico, mas eu quero que cada um participe. Assim que a gente puder tá realizando live, vai ser possível que cada um comente na live, faça perguntas, e a gente vai aprender juntos sobre a sabedoria bíblica. Então eu vou começar falando aqui uma pergunta que eu fiz aqui no ChatGPT, sobre a estrutura do livro de Provérbios, e como ele foi montado. E a resposta que eu recebi aqui foi que o livro de Provérbios é uma grande coleção organizada de sabedoria prática, reunida ao longo de gerações. Ele não foi escrito de uma só vez, mas compilado em blocos. A estrutura funciona quase como uma biblioteca interna e divide-se assim. A introdução é dos capítulos 1 ao 9. Lá, nessa parte da leitura, o grande convite à sabedoria, que é apresentada, onde chama o leitor para aprender enquanto a insensatez, enquanto a insensatez tenta seduzir para o caminho oposto do caminho da sabedoria. Lá é também onde se encontra a frase famosa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem uma outra parte do livro de Provérbios, que são os provérbios de Salomão. Salomão, nós já ouvimos falar que ele foi o homem mais sábio da história, que a rainha do Oriente foi com diversos presentes visitá-los para poder conhecer a sua sabedoria. Então ele escreveu alguns versículos, alguns provérbios mesmo, frases curtas e práticas de situações para que você valorize a sabedoria. Uma outra parte do livro de Provérbios é reunida pela equipe do rei Ezequias, que ele fala sobre temas sobre liderança, justiça, convivência social. É uma parte muito voltada para quem quer exercer influência e autoridade. Então, se você tem algum cargo de liderança, se você é algum líder, algum empresário, e tem alguma influência, ele faz parte de algum grupo onde você tem alguma influência, fazer esse estudo do livro de Provérbios, que essa parte vai dos capítulos 25 ao 29, é muito importante. Uma outra parte do livro de Provérbios são as palavras de Agur, que é um capítulo cheio de humildade e metáforas. Agur reconhece os limites próprios, entendimento e exalta Deus como fonte de toda sabedoria. Aqui a gente vai entender que a sabedoria vem do alto. Deus é a fonte da sabedoria. E a partir desse estudo da sabedoria, a gente vai poder acessar o que Deus conhece, o que Deus sabe,
e assim tomar decisões mais assertivas. Em seguida, tem uma pequena parte que fala das palavras do rei Lemuel, que são os conselhos de uma mãe para seu filho, né? Fala sobre o domínio próprio, justiça, cuidado com os vulneráveis. É muito importante ter esses insights de sabedoria. E o final do livro de Provérbios, né, o capítulo 31, onde ele fala da mulher virtuosa, né, que é um poema, né, que descreve um ideal de sabedoria vivido na prática. Não é apenas sobre a mulher perfeita, mas sobre a sabedoria encarnada na vida real. Essa sabedoria, ela é muito importante para que a gente conheça e coloque em prática. Porque assim, muitos dos problemas que a gente vive ou pode vir a viver podem ser evitados. Uma vez eu ouvi um pastor falando que a melhor forma de você resolver um problema é evitando ele. Ou seja, não deixar que o problema aconteça. Uma vez eu vi um outro pastor falando que o inteligente é aquele que consegue sair do buraco que o sábio jamais cairia. Então é isso que a gente vai buscar nesse estudo. É sermos homens, mulheres, pessoas sábias, para que a gente não entre em confusão, para que a gente não entre em conflito, para que a gente tome decisões mais assertivas e tenhamos resultados melhores. Como eu disse a vocês, esse momento é um estudo e agora eu estou aqui com a minha Bíblia ainda fechada, né? Essa é a minha Bíblia. Depois eu vou contar a história dessa Bíblia para vocês, né? Mas agora eu vou me concentrar na parte do estudo. Então eu vou procurar aqui o livro de Provérbios. Como diria o pastor, está entre Gênesis e Apocalipse, em algum lugar aqui. Vamos procurar o livro de Provérbios. Eu encontrei aqui o livro de Provérbios. Vamos voltar aqui. Eu já encontrei aqui o livro de Provérbios. Vou voltar aqui para o capítulo 1 de Provérbios. Muito bem, encontrei o livro de Provérbios. Antes de começar a leitura do livro de Provérbios, eu irei fazer uma oração para que esse estudo seja muito frutífero na vida de cada um. Então, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, por despertar esse desejo de estudar as palavras de sabedoria que o Espírito inspirou o homem a colocar na Bíblia. Te peço, Pai, que abençoe esse estudo, que abençoe cada irmão, cada amigo que decidiu me acompanhar nesses 31 dias de estudo, Pai. Te peço, Pai, que sejam dias abençoados, dias de sabedoria verdadeira e que através da leitura da Tua Palavra nós nos tornemos pessoas mais sábias e possamos tomar decisões mais assertivas. Te pedimos, Pai, que logo alcancemos o número mínimo de inscritos para que a gente possa fazer esse desafio de forma ao vivo e que muito mais pessoas sejam alcançadas e que a palavra do Senhor seja alcançada por muito mais pessoas através desse estudo, Pai. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos lá começar o livro de Provérbios, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar sabedoria e disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça,
um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e acharemos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Essa parte me fez lembrar um testemunho que eu ouvi esses dias de um jovem que estava sem dinheiro. E ele recebeu um convite para fazer uma carga, coisa de aproximadamente 1 hora. E ofereceram a ele 5 mil reais. E ele pensou, ficou de pensar, dar a resposta no outro dia, precisava muito desse dinheiro, não vou contar a história toda, mas ele precisava muito do dinheiro, ele ficou tentado. Mas sem dizer a ninguém, nem a esposa dele, recebeu da esposa dele um convite para ir para a igreja. E ele, ainda indeciso, foi na igreja, e na igreja foi tocado, e ouviu que se ele confiasse no Senhor, receberia provisão. E ele confiou no Senhor, não aceitou a proposta. No dia seguinte, ele, sem saber o que ia fazer para comprar alimento, ele recebeu uma ligação de um escritório de advocacia, dizendo, lembra daquela causa na justiça que você entrou? Ela foi liberada hoje. E eu vou mandar o link para você preparar os documentos. Vou mandar a lista para você preparar os documentos para você receber o valor de 5 mil reais. Gente, Deus é o Deus que destrava processos. Deus é o Deus que libera a provisão. Logo depois ele descobriu que a pessoa que fez aquela carga, que ele não fez, ela foi pega. E aquela pessoa foi condenada a 20 anos de prisão. E ele se libertou, né? Ele se livrou de passar por esse perrengue, por esse aperto de deixar sua família sem a sua presença, em angústia, por conta de 5 mil reais que Deus proveu no dia seguinte de uma forma justa. Então, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, vamos continuar a leitura do livro para que a gente possa entender mais sobre a sabedoria que vem de Deus. Versículo 17 agora. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Convite a sabedoria. Versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade. Faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão,
mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa insegurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Meus amigos, que palavras duras, mas necessárias. Assim é a repreensão. Uma outra coisa que eu ouvi de um pastor foi que nós devemos amar a repreensão, pois é ela que corrige a nossa conduta. Muitas vezes a gente é orgulhoso, não quer receber conselho, não quer ser visto como um mandado quando alguém diz faça assim, e a gente fica orgulhoso e busca fazer de forma diferente só para não se sentir mandado. Muitas vezes essa repreensão vem de alguém bem próximo a gente, alguém que ama muito a gente, vem da nossa mãe, vem do nosso pai, muitas vezes vem das nossas esposas, dos maridos de vocês. E a gente, por orgulho, por egoísmo, não ouve e faz exatamente o contrário, por orgulho. Mas lendo essas palavras e a partir desse estudo, vamos nos lembrar que nós devemos amar a repreensão, nós devemos ponderar os conselhos, discernir, pedir sabedoria a Deus para discernir o que é um conselho de um insensato do que é um conselho sábio de uma pessoa sensata. Então, para encerrar o estudo de hoje, eu vou fazer mais uma oração. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estar conosco nesse estudo. Coloca no coração, Pai, durante o dia de hoje, durante esse mês, revelações que cada um aqui precisa receber acerca do que a gente estudou aqui hoje, Pai. Que nós possamos discernir, Pai, o que é um conselho insensato, Pai, do que é um conselho sábio, Pai. E que a gente não seja orgulhoso para seguir o conselho sábio. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos orientando no caminho, nos abençoando, nos protegendo. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos. Amém. Meus amigos, peço mais uma vez que compartilhem esse vídeo em suas redes sociais. Compartilhem no WhatsApp, compartilhem no Instagram, para que alcance mais pessoas. E peço, inscrevam-se nos meus canais, para que a gente possa fazer esse estudo ao vivo, online, e que cada um aqui que for me ouvir possa também comentar, dar testemunho e falar o que aprendeu, aquele sentimento, aquela fisgadinha no coração quando ouviu ou quando leu essa palavra de sabedoria que nós vamos fazer nesse mês de dezembro. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Continuemos juntos para a gente estudar e aprender e nos tornarmos pessoas mais sábias na nossa vida, no nosso lar, com as pessoas ao nosso redor. Deus abençoe.